Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Olá, meus caros! Hoje vamos falar sobre a verdadeira Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra. No ano de 1830, no mês de abril, a Igreja de Jesus Cristo foi oficialmente restaurada. Não vou fazer poesia nem discorrer uma dissertação de palavras bonitas, mas vou falar exclusivamente sobre como ocorreu essa restauração de a Igreja de Jesus Cristo, exatamente como aquela igreja primitiva que ele organizou enquanto vivia entre os apóstolos. Quando esteve na terra, ele organizou uma igreja. Isso está relatado lá em Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O surgimento da Igreja de Cristo nesses últimos dias, 1830 anos depois da vinda de Jesus Cristo, é o grande sinal em preparação da segunda vinda. No entanto, o mundo está adormecido. As redes sociais continuam falando como cegos que enxergam, mas não veem, e se atropelam, ouvem, mas não escutam, leem, mas não entendem. E isso, o homem totalmente perdido em seus conceitos, ficam buscando coisas que já existem, no entanto, muitos desconhecem. Isso aconteceu na época de Noé, quando Noé anunciou que haveria um dilúvio, e as pessoas desconheciam ou eram indiferentes àquelas coisas que o profeta Noé falava. Veio o dilúvio e todos morreram. O próprio Jesus Cristo disse que nesses últimos dias, que antecedem a segunda vinda, a sua igreja deveria se chamar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja atual, restaurada, ela é dirigida por 12 apóstolos e o profeta. Desde 1830, sempre que o profeta dessa dispensação chamada a plenitude dos tempos, esse período que nós estamos vivendo, sempre que faleceu um profeta, os apóstolos se reuniam e, através de revelação, foi anunciado outro profeta. Vamos ouvir um pouco sobre o profeta atual, como ele é e o que ele nos fala. A doutrina de Cristo nos ajuda a encontrar o caminho do convênio e a permanecer nele. Permanecer nesse caminho estreito, porém bem definido, vai nos qualificar para que um dia recebamos tudo o que Deus possui. Nada pode ter mais valor do que tudo o que nosso Pai possui. Esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos o seu povo do convênio. O Senhor declarou que apressaria a sua obra a seu tempo, e Ele o faz em um ritmo cada vez mais acelerado. Somos privilegiados por participar de sua santa obra. Invoco uma bênção sobre todos os que estão buscando mais luz, mais conhecimento e mais verdade. Expresso o meu amor por cada um de vocês no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Na igreja primitiva, a prática de cultos e ordenanças nos templos era muito frequente. Quando Cristo nasceu, ele foi apresentado no templo. Maria, quando Jesus Cristo em um dado momento estava perdido, ela não sabia onde ele se encontrava, e o encontrou ensinando no templo. Jesus Cristo expulsou os cambistas que estavam negociando na porta do templo. Então, ele fazia referências ao templo de Deus. Agora, a prática então de ordenanças e visitas ao templo, ela fazia parte desse contexto, desse ambiente da Igreja de Jesus Cristo na época em que ele estava entre os apóstolos. Mas qual é a diferença entre a igreja e o templo? Na igreja, as pessoas visitam para fazer reuniões, para aprender sobre o Evangelho,
Geralmente a igreja ela é aberta ao público, as pessoas podem visitar, quem é membro, quem não é membro, frequenta a igreja. Mas o templo é um local especial, é um local diferente. Primeiro que para o templo, quando ele é construído, na sua inauguração, abre-se as portas e a comunidade, todas as pessoas, mesmo quem não é membro, o visitam. Uma vez em que o templo é dedicado às ordenanças, é feita uma dedicação especial para as ordenanças exclusivas do Senhor, a partir daquele momento as portas do templo são fechadas e somente um membro digno que possua uma recomendação, ele pode então aceder ao templo. O templo é um lugar onde eu posso falar que é um lugar onde nós fazemos entrevistas com o Senhor. Lá no templo é onde acontecem as ordenanças para a eternidade. Ordenanças que são realizadas, que estão sendo realizadas, ordenanças que estão dentro de profecias que constam na Bíblia e que já estão acontecendo no mundo todo. E, no entanto, muitos não sabem que isso está acontecendo. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Há mais de 170 templos no mundo, pois nesses templos, semelhantemente como acontecia no tabernáculo de Moisés, como acontecia no templo de Salomão, esse templo é onde os membros eles se dirigem para realizarem ordenanças sagradas para toda a eternidade, para a vida após a morte. Bom, então esse ambiente de templo ele é previsto e é descrito nas Escrituras. Então é uma das características da igreja restaurada de Jesus Cristo. O nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o que vem a ser esse nome tão grande? Vamos lá. A Igreja de Jesus Cristo, porque a igreja é de Jesus Cristo. Seria totalmente irregular ou totalmente estranho que falássemos de uma igreja dele, mas que tivesse o nome de um outro personagem. Então foi revelado que a igreja dele deveria ter o seu nome, a Igreja de Jesus Cristo, porque é a igreja dele. Dos santos, exatamente como acontecia na época do apóstolo Paulo, se nós observamos todas as cartas do apóstolo Paulo, ele sempre se dirigia aos santos. Então naquela época, na igreja primitiva, os membros da igreja eram chamados santos. Não eram personagens que deveriam ser adorados, mas eram personagens, eram membros da igreja que se esforçavam por guardar os mandamentos. Então santo é todo aquele que faz a vontade de Deus. Então santo é o título que era dado aos membros da igreja na época de Cristo, na igreja primitiva, e se mantém hoje em dia na igreja restaurada. E dos últimos dias, porque os últimos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Outra característica da igreja é o batismo. Na igreja de Jesus Cristo, o batismo sempre aconteceu. Na época de Cristo era essencial para a salvação, era ensinado isso, e hoje não poderia ser diferente. Encontramos lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 3, onde ele fala: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Uma característica do batismo, que para que a pessoa possa ser batizada, ela deve ter pecados. Por isso uma criança não precisa ser batizada, porque ela não tem pecados. Então, confessando os seus pecados, a pessoa era batizada. Lá em Mateus, no capítulo 3, também lemos: e sendo Jesus batizado, Jesus Cristo deu o exemplo. Então, se ele deu o exemplo, esse exemplo era seguido, e era uma característica da sua igreja. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Por que ele saiu da água? Porque o batismo é feito por imersão. Se fosse por aspersão, por um pouquinho de água na cabeça, não era necessário entrar num rio. Então, Jesus Cristo naquela época foi batizado, deu o exemplo. A igreja de hoje acontece da mesma forma, com as mesmas práticas. Então, o batismo é feito por imersão. Lá em João, no capítulo 3, também encontramos uma escritura que diz: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas. Mas espera aí, se é por aspersão, então não precisava haver muitas águas. Se havia muitas águas, é porque a pessoa deveria ser
imersa nas águas. E isso tem a ver com um relato, inclusive, de um senhor chamado Nicodemos, que ele encontra com Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus está ensinando que a pessoa deve nascer da água, deve sair da água, e aí então ela pode ser salva no reino de Deus. Então isso é muito importante entender esses princípios do batismo por imersão, que era praticado na igreja primitiva e que é praticado na igreja restaurada também. Outra característica da igreja de Jesus Cristo, a organização para aperfeiçoamento dos santos. Quando Cristo chama aqueles personagens, aqueles ofícios, profetas, apóstolos, e ele fala para o aperfeiçoamento dos santos, que organizações existem na igreja hoje para promover esse aperfeiçoamento dos membros? Vamos lá. Nós temos a igreja, ela tem a classe para as crianças, chamada primária. Então as crianças, de acordo com a idade, elas são orientadas, elas aprendem sobre o Evangelho de acordo com a sua idade. Então essa reunião acontece sempre nos domingos, né? Sempre nos domingos. As crianças vão para uma classe de acordo com a sua idade e ali elas aprendem sobre o Evangelho. É a primária. Outra classe é para os adolescentes, chamado ORM, Organização dos Rapazes e Moças. E essa organização compreende aí dos 12 aos 17 anos, mais ou menos. Então, tanto para moças como para rapazes. E ali eles vão aprender o Evangelho de acordo também com a sua idade e com a sua linguagem, né? Com a sua capacidade de entendimento. Outra organização é o JAS. É uma organização que se dedica a orientar, a explicar, a ensinar aos jovens adultos solteiros. Então, se nós temos jovens na igreja acima de 18 anos e que são solteiros, então eles estão nesse grupo e ali eles vão aprender também o Evangelho em seu ambiente, junto com os seus pares. Outra organização é a Sociedade de Socorro, que é uma organização das mulheres da igreja. Essa organização foi fundada em 1842. Hoje, essa organização ela conta com mais de 5.500.000 mulheres com idade acima de 18 anos em 170 países. Outra característica da igreja é o jejum. Os membros da igreja, sempre no primeiro domingo de cada mês, se unem em um jejum. Então todos os membros mundialmente fazem esse jejum, sempre ocorrendo nos primeiros domingos. Os membros fazem esse jejum e eles doam o valor dessa refeição que eles comeriam durante esse dia, é um jejum de 24 horas, e esse valor então é doado para os mais necessitados. Então todos os membros da igreja, no mundo todo, sempre no primeiro domingo de cada mês, fazem esse jejum. Outra característica da igreja restaurada seria a reunião familiar. Os membros da igreja se reúnem em família, geralmente nas segundas-feiras à noite. Não significa que tem que ser sempre na segunda-feira, pode ocorrer outro dia, mas geralmente ocorre nas segundas-feiras. A família se reúne, né, e ali eles planejam a semana, os pais entrevistam os filhos, estudam as escrituras. É um momento familiar, é um momento em que a família está ali reunida para estudar o Evangelho. Outra característica da Igreja de Jesus Cristo é a obra missionária. Os jovens, ao completar 18 anos de idade, eles são chamados para fazer essa missão. Uma missão que dura 2 anos para os homens e 1 ano e meio para as mulheres. Geralmente os homens fazem a missão, as moças é opção, mas os homens geralmente são chamados ao completarem 18 anos. Então durante 2 anos eles vão viver em função da pregação do Evangelho. Eles não recebem para isso, eles mesmos pagam as despesas durante esses 2 anos. E nesse período também eles não levam uma vida como levavam antes, ou seja, eles não frequentam cinemas, nem vão a estádios de futebol, nem eles não vão a faculdades,
Durante 2 anos, eles se dedicam exclusivamente à pregação do Evangelho. Após os 2 anos, então, eles retornam e aí eles vão concluir a faculdade ou vão começar a faculdade e posteriormente se casam. Mas isso é uma prática na igreja desde que ela foi restaurada. Então, os jovens, na idade em que geralmente deveriam fazer outras atividades, né, começam a faculdade ou o exército, ou outras, não, eles são chamados para fazer essa missão. Então, eles se preparam para a vida. Ao retornar da missão, então, eles estão mais maduros e com o testemunho do Evangelho restaurado. Isso é o propósito, é o objetivo da igreja para os jovens que buscam o aperfeiçoamento espiritual através da missão. Outra característica da igreja é o coro. O coral, conhecido mundialmente, o coro do tabernáculo, é uma característica à parte. É reconhecido nos Estados Unidos como um grande coral. Vamos ouvir um pedacinho, um fragmento da apresentação deste coro de A Igreja de Jesus Cristo Restaurada. O coro é uma fonte de inspiração para o mundo inteiro, formado por homens e mulheres de todo o mundo. Outra característica da igreja são os ministradores. Os membros da igreja são ministradores uns para os outros. São designadas algumas famílias que terão sob sua responsabilidade outros membros. Então, de 2 em 2, e eles então são responsáveis por visitar as famílias, né, geralmente 3, 4 famílias, e saber se essas famílias estão passando por alguma necessidade. Caso haja alguma necessidade, então é apresentado para o bispo essas necessidades e o bispo então vai prover a ajuda para essas famílias. A congregação local é liderada por um bispo. Esse bispo, ele seria, digamos, um pastor. Se falássemos de uma igreja evangélica, ele seria comparativamente a um pastor. O bispo é aquele que responde pelos membros da igreja. Lá em Timóteo, inclusive o Senhor relata como que deve ser esse bispo, né? Lá, através do apóstolo Paulo, é relatado as características desse bispo, né? E é falado que ele inclusive deve ser marido de uma mulher, que deve ter os filhos em sujeição, com toda a modéstia, que ele não deve ser entregue ao vinho, e assim vem outras características. Então o bispo ele responde pelo bem-estar dos membros daquela unidade que frequenta. Outra característica da igreja é o plano de bem-estar. Essa é uma grande revelação. É a orientação da igreja para os tempos difíceis. O armazenamento doméstico ele é praticado em muitos lares. Por exemplo, agora nesse período de pandemia em que o valor de alguns alimentos subiram muito, estiveram acima de tudo. Eu, por exemplo, estou comendo em minha casa arroz que está armazenado há 10 anos atrás. Então a igreja ela se preocupa com isso e ela orienta os membros e ensina os membros como armazenar esses alimentos e se preparando para tempos de dificuldade, para tempos de escassez. Então isso é uma grande revelação para os membros da igreja. Outra característica da igreja são os institutos de religião, né? Esses institutos, vamos colocar institutos e seminários, são cursos de religião realizados pela igreja durante a semana e aberto a toda a comunidade. O seminário atende aos adolescentes e o instituto atende aos adultos acima de 18 anos.
um dos mais altos valores da igreja é a educação. Ela é considerada uma necessidade espiritual e secular. Para a igreja, o Senhor deu um mandamento que as pessoas desta igreja que aprendam pelo estudo e também pela fé, para que busquem conhecimento não só espiritual, que é o mais importante, mas também um conhecimento secular. Então a igreja incentiva os jovens que façam a universidade, que estudem, que se dediquem, que aprendam o ofício, para que possam então ter condições de aceder a posições de trabalho e manutenção dele e da própria família. A igreja oferece, inclusive, a esses jovens amplas oportunidades educacionais. O seminário, como eu disse, que é um programa de 4 anos de duração e que prepara os alunos que estão cursando o ensino médio para enfrentar os desafios espirituais da vida. Então é muito comum você encontrar na igreja os jovens e os adolescentes sempre às 6 da manhã, 5 horas, 6 da manhã, antes de ir para as escolas, tendo as aulas do seminário. Então, eles chegam na escola já depois de haverem estudado as Escrituras. E os institutos de religião fornecem instruções religiosas e convívio social para os jovens que cursam o ensino superior. Então, o seminário é para ensino médio e o instituto para aqueles que cursam o ensino superior. Mais de 700 mil alunos estão geralmente matriculados nesses programas e que estão estabelecidos em mais de 130 países. Outra característica da igreja é o sacramento. As reuniões da igreja acontecem sempre nos domingos e durante aquela reunião é servido aos membros o sacramento, semelhantemente ao que ocorria na igreja primitiva, quando Jesus Cristo se reúne aos apóstolos e institui o sacramento. Então o sacramento é abençoado e é distribuído aos membros da igreja durante as reuniões do domingo. Outra característica da igreja de Jesus Cristo é a bênção patriarcal. Esta bênção ela é uma bênção pessoal, personalizada. Ela é concedida a todos os membros. E é uma bênção onde nos é revelada nessa bênção em qual das 12 tribos de Israel nós receberemos as nossas bênçãos. Dessa forma, a Israel já está sendo coligada no mundo todo. E muitas pessoas não sabem. Ou por linhagem literal ou por adoção, todos os membros da igreja já recebem através de revelação em qual das 12 tribos de Israel ele vai receber as suas bênçãos. Nós sabemos que Israel teve 12 filhos, cada filho recebeu uma bênção, isso está descrito na Bíblia, e toda a humanidade ela vai estar ligada por linhagem direta ou por adoção a uma das 12 tribos. E ele então é relatado as bênçãos que cada um vai receber. Outra característica são os dízimos e as ofertas. A igreja de Jesus Cristo, por ser a igreja de Jesus Cristo, ela cumpre a lei do dízimo e das ofertas. Todo membro fiel cumpre a lei do dízimo e das ofertas como é ensinado nas Escrituras. A finalidade dos dízimos é para construir capelas, para ajudar a pessoas necessitadas, para produção de materiais, ou seja, é tudo que sustenta a igreja. Agora, não existe um clero remunerado na igreja. Ninguém na igreja recebe. Os líderes da igreja não recebem para ensinar o evangelho. Não há remuneração para os líderes. Os bispos, eles não são remunerados por cuidar dos membros da igreja. De graça recebei, de graça dai. A liderança local da igreja é composta de membros leigos qualificados e que não são pagos por seu trabalho. Escolhidos por meio de oração e inspiração, esses líderes não aspiram cargos na igreja, porque não vão receber por aquele cargo. Eles são chamados através de inspiração. Outra característica da igreja de Jesus Cristo são os projetos sociais. Existe um projeto chamado Mãos que Ajudam, onde os membros se envolvem para beneficiar a sociedade. A igreja ela está ativamente envolvida em assuntos cívicos na comunidade onde os membros vivem. Ela tem a obrigação de tomar posição nas questões morais que a sociedade enfrenta. Contudo, na área política, a igreja adota uma estrita norma de neutralidade. A missão da igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo, não é escolher políticos. Ela não endossa, promove ou se opõe a partidos políticos, candidatos ou plataformas, mas reconhece valores presentes em cada um deles. Os membros da igreja eles podem ser encontrados no mundo inteiro e em toda parte.
nos negócios e na agricultura, na educação, na ciência, no governo, em partidos políticos, na indústria de entretenimento, na mídia. Há um jornal norte-americano que se chama Newsweek, e ele escreveu o seguinte sobre os membros da igreja: não importa onde os membros da igreja de Jesus Cristo vivam, eles encontram-se inseridos em uma rede de preocupação mútua. Na teologia dos santos dos últimos dias, todos são ministros de alguma forma, todos são investidos de poder para fazer o bem e de receber o bem feito por outros. É o convênio do século XXI, cuidar do próximo. Não é uma igreja protestante, não é uma igreja evangélica, não é uma igreja católica e nem é uma igreja ortodoxa. Porém, os valores que são encontrados na igreja, moralidade, civilidade, família, adotados pela igreja, são semelhantes aos que são encontrados nas demais religiões cristãs. A igreja de Jesus Cristo, ela está na terra. Deus voltou a se comunicar com o homem, com a humanidade. Os membros acreditam na Bíblia Sagrada, tanto no Velho como no Novo Testamento. Eles acreditam na Bíblia, mas além dela, também eles acreditam no livro de Mórmon, eles acreditam no livro chamado Doutrina e Convênios, que é um compêndio de revelações modernas que foram reveladas ao longo da restauração da igreja, e também um livro chamado Pérola de Grande Valor, onde nós vamos encontrar aí os livros de Moisés e o livro de Abraão. Juntas, essas escrituras elas oferecem um entendimento mais profundo de questões vitais, como a natureza de Deus e a salvação e a expiação de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo, seguindo a mesma organização da igreja primitiva, da época do Novo Testamento, é liderada por um profeta, que é o presidente da igreja, e ele tem 2 conselheiros, e esses 3 líderes formam o que nós chamamos de a primeira presidência da igreja. A primeira presidência ela é auxiliada por 12 homens, que nós chamamos de os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos são testemunhas especiais de Jesus Cristo, exatamente como era na igreja primitiva. Os líderes chamados de setentas, é outro ofício, é um ofício dentro do sacerdócio, eles auxiliam a esse grupo dos 12 apóstolos e servem em várias áreas distribuídas pelo mundo todo. No mesmo espírito de civilidade e respeito, o presidente da igreja disse: incentivo os membros da igreja de toda parte a agir com bondade e respeito para com todas as pessoas em todos os lugares. O mundo em que vivemos é repleto de diversidade. Podemos e devemos mostrar respeito pelas pessoas cuja crença for diferente da nossa. Se dizemos que Cristo é o Filho de Deus, se professamos fé em Deus, fé em Jesus Cristo, pensamos que a igreja que Ele organizou é perfeita. Se nós queremos adorar a Deus, que nós adoremos em fé e em verdade. Esta é a igreja que Ele organizou. Se comparamos esta igreja restaurada com a igreja que Ele organizou, vamos encontrar que é exatamente a mesma igreja. Exatamente a mesma igreja. Por hoje é só.